Bem-vindos, bem-vindos! O tema de hoje é crime qualificado pelo resultado. Crime qualificado pelo resultado. O que é um crime qualificado pelo resultado? Quais suas espécies? Qual a sua característica? Vamos dar uma olhadinha nos chamados crimes qualificados pelo resultado. Então a gente já falou um pouco de tipicidade dolosa, um pouco de tipicidade culposa, o crime doloso, o crime culposo. Agora, o que é um crime qualificado pelo resultado? Bom, a definição é a seguinte: crime qualificado pelo resultado é aquele em que, após descrever um crime de forma completa, o legislador prevê um resultado ao menos culposo que influencia a dosimetria da pena. Então a ideia é a seguinte: o legislador descreveu um crime, a lesão corporal, o roubo, o estupro. Ele já descreveu o crime. Depois que ele descreveu o crime, ele fala: olha, se desse crime, cuja descrição completa já está lá no caput, sobrevier esse resultado, morte, lesão grave, se, né, então, depois desse crime, sobrevém esse outro resultado, isso vai ter uma influência na dosagem da pena. Em regra, como qualificadora, mas em alguns casos pode ser majorante. Tá? Tá. Então, após descrever um crime de forma completa, o legislador prevê um resultado ao menos culposo, pode ser ou doloso ou culposo, que influencia a dosimetria da pena. Beleza? Joia? Importante notar, o artigo 19 do Código Penal, repito, o artigo 19 do Código Penal, ele é expresso em assinalar que esse resultado que agrava especialmente a pena, ele tem que ter sido causado ao menos por culpa, tá? Isso nos remonta lá aos princípios de direito penal, ao princípio da culpabilidade, ao princípio da vedação de responsabilidade objetiva. Não há crime sem dolo ou culpa, não há resultado agravador que possa ser imputado ao réu sem que ele tenha provocado esse resultado por dolo ou culpa. Isso é o que está lá no artigo 19, tá bem? Aliás, a ideia de que não há crime sem dolo ou culpa, não há responsabilidade penal sem dolo ou culpa, ela está concretizada no artigo 19. O artigo 19 fala de crime qualificado pelo resultado, mas a ideia de que sem dolo ou culpa não pode ter responsabilidade penal é a ideia que baseia o artigo 19 e isso acaba então sendo contaminando, né? Isso acaba sendo irradiado para toda a nossa compreensão sobre a tipicidade, sobre a necessidade de dolo ou culpa e tal. Beleza? Joia? Joia. Bom, mas esse é o conceito dos crimes qualificados pelo resultado. Vamos dar uma olhada agora. Vamos dar uma olhada agora nas espécies de crime qualificado pelo resultado. Você vai perceber nessa tabelinha que nós temos 3 espécies de crime qualificado pelo resultado. Você pode ter um crime doloso qualificado por um resultado doloso. Você pode ter o crime doloso qualificado pelo resultado culposo e você pode ter um crime culposo qualificado por um resultado culposo. Tá? Tá. Gustavo, são duas. As combinações seriam 4, né? Me parece que está faltando aí o crime culposo qualificado por resultado doloso. Pois é, essa espécie não existe mesmo. Tá? Nós não reconhecemos em nossa legislação um crime culposo qualificado por um resultado doloso. Né? Você teve até alguma discussão a respeito num determinado momento. Um crime culposo que poderia ser majorado por uma ação omissiva, culposa, dolosa, posterior. Tá bom, mas aí não seria resultado. Então, crime qualificado pelo resultado são esses aí que estão no quadrinho. Tá bom? A ideia de um crime culposo que pode ser ter a pena majorada, pode ser qualificado por uma omissão dolosa posterior, isso é possível, mas isso não é um crime qualificado pelo resultado. É um crime qualificado por uma omissão posterior. Né? Fica fora dessa categoria. Tá? Tá. É que você pode ter pensado num homicídio culposo
que tem a pena majorada ou qualificada pela omissão de socorro, né? Aí é um crime culposo majorado por uma omissão dolosa. Mas perceba que aí é uma omissão, é uma conduta, não é um resultado. Tá? Então não dá para falar em crime qualificado pelo resultado. É um crime cuja pena será majorada por uma conduta omissiva posterior, que aí sim poderia ser dolosa. Tá legal? Tá legal. Voltando então, as espécies reconhecidas de crimes qualificados pelo resultado são essas que estão aqui. Quando você tem um crime doloso qualificado por um resultado doloso, vamos dar um exemplo. Está lá no latrocínio. Você sabe que latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal, é o roubo seguido de morte. Certo? Certo. É o roubo seguido de morte. Essa morte no latrocínio pode ser dolosa e pode ser culposa. Aliás, esse tanto faz no resultado morte no latrocínio é bastante criticável, mas é assim. O sujeito que rouba e mata com dolo, o sujeito que rouba e mata com culpa, responde por latrocínio, responde lá nas penas do 157, parágrafo 3º, tá? Bom, nesse caso que eu coloquei aqui no quadrinho, você pensa no roubo seguido de morte dolosa. Então é o sujeito que rouba, pratica o crime doloso, né? Então o legislador prevê lá no 157, subtrair mediante violência, grave ameaça, reduzir a vítima, incapacidade de resistência, coisa ali é móvel para si ou para outra. Tá lá o roubo completamente descrito. Mas aí no parágrafo 3º o legislador prevê um resultado, morte, que interfere na dosagem da pena. E essa morte pode ser dolosa. Então você imagina o cara que rouba e, com dolo, né, manda a vítima se ajoelhar e dispara na vítima. Exemplo horroroso. Né? Isso é um roubo doloso qualificado por morte dolosa. Esse é um crime doloso qualificado por resultado doloso. Morte dolosa. Qual é o nome que a gente dá quando a gente tem um crime doloso qualificado por um resultado doloso, como é esse exemplo que eu dei aí do latrocínio com morte dolosa? Não tem um nominho especial. Né? A gente poderia ter dado um nominho especial, podia ter chamado de crime bidoloso, crime superdoloso, porque tem dolo no precedente, né, no antecedente, dolo no consequente. Podia ter chamado o crime doloso demais, né, porque tem dolo no crime e dolo no resultado posterior que agrava a pena. Mas nós não demos nominho. Né? Ficou sem nominho. Aí, ó. Olha aí no quadrinho, ó, cheio de xizinho. Né? Não tem nominho. Ai, Gustavo, queria batizar essa espécie. Beleza, né? Assim que você tiver lá exercendo já a sua carreira, escrevendo artigos na academia, propõe aí um nome para ele, bidoloso, hiperdoloso, doloso demais, né? Já não tem muito nome em classificação, né? Aqui no direito penal brasileiro, imagina. Tá? Bom, mas não tem nominho. Ai, Gustavo, se ele não tem nem nominho é porque ele não é importante. Ele é super importante. Tem um monte de crime doloso qualificado por resultado doloso, tá? Só que ele não tem nominho. A doutrina não deu nominho para ele, só isso. Ele não é mais ou menos importante que os outros por causa disso. Ele não é mais ou menos frequente por causa disso. Ele só não tem nominho. Beleza? Beleza. Além do crime doloso qualificado por resultado doloso, na linha do meio, você deve estar vendo aí o crime doloso qualificado por resultado culposo. Tá? Tá. Um exemplo, lesão corporal seguida de morte. Então, o legislador prevê o crime de lesão corporal. Tá lá, lesão corporal, dolosa. Tá bem. Só que no parágrafo 3º, ele prevê o resultado, morte culposa, que interfere na dosagem da pena, que aumenta substancialmente a pena. Então, no caso aqui, qualifica, né? Então, é um crime doloso qualificado por um resultado culposo. Temos muitos outros, o próprio latrocínio pode ser culposo, o estupro qualificado por morte também é um crime doloso qualificado por um resultado culposo. São muitos os crimes dolosos qualificados por resultados culposos. Né? Esse tem um nominho especial, é o chamado crime préter doloso. Repito, crime
préter doloso. De onde vem essa expressão? Do latim préter dolus. Préter significa além de, dolus, dolo. Então, além do dolo. A ideia aqui é, além do dolo, ainda tinha uma culpinha. Além do dolo de lesar, teve culpa na morte. Além do dolo de estuprar, teve culpa na morte. Além do dolo de roubar, teve culpa na morte. Então, além do dolo, préter dolo. Joia? Joia. Como esse tem nominho, ele é muito lembrado nas provas, mas os outros também são. Eu acho que o que tem de diferente aqui é que, como esse tem nominho, o examinador parte do nominho para cobrar o seu conhecimento. Enquanto nos outros, o examinador parte já da existência daquela espécie para ver se você consegue reconhecê-la. Tá? Então lembra, crime préter doloso, ele não é, nossa, uma coisa absurda, um ornitorrinco típico, não. Né? Ele é uma espécie de crime qualificado pelo resultado, é uma das espécies, tão importante como as outras, só que ele tem nominho, e o que o torna peculiar é que é um crime doloso qualificado por resultado culposo. Joia? Joia! Por fim, nós temos também na terceira linha o crime culposo qualificado pelo resultado culposo. Né? Um exemplo. Bom, esses são mais raros, sim, são mais raros, mas eu fui buscar o incêndio culposo, artigo 250, parágrafo 2º, qualificado pela morte culposa, lá no artigo 258 do Código Penal. Então, por culpa, o sujeito provoca um incêndio e por culpa, esse incêndio acaba matando alguém. Tá? Então, é um crime culposo de incêndio qualificado pela morte culposa de alguém. Crime culposo qualificado por resultado culposo. Qual é o nominho nesse caso? De novo, não tem nominho. Podia ter? Podia, era só alguém batizar, ser reconhecido na doutrina, né? Biculposo, superculposo, culposo demais. Não deram nominho. Significa que ele não existe, que ele não é importante? Não, só significa que não tem nominho. Tá bom? Tá joia. Gente, esse era o quadrinho, então, dos crimes qualificados pelo resultado. Lembra que você tem 3 espécies, lembra que pode ser doloso no antecedente, culposo no consequente, doloso no antecedente, doloso no consequente, culposo no antecedente, culposo no consequente. O que não pode, né, o que não se admite, é um crime culposo qualificado por um resultado doloso. Aí não dá. Né? Aí esse não se admite. As outras combinações são possíveis. A única que tem nominho específico é o crime doloso qualificado por resultado culposo, chamado préter dolo. Crime préter doloso. Tá legal? Era isso. Gente, qualquer dúvida, qualquer comentário, manda para mim lá no endereço de Instagram. Será um grande prazer poder conversar com você, estreitar aí a nossa conversa. Aliás, não precisa mandar no meu Instagram, não. Manda aqui no canal alguma dúvida. Manda aqui no canal alguma dúvida, que eu tenho respondido aí quase que diariamente várias perguntas. É também uma imensa alegria e a gente já fica por aqui no nosso canal conversando, né, sobre a matéria. Tá legal? Tá joia? Valeu, gente! Até a próxima!